Primeiro, agradecer, né, ao Pedro Serrano a sua disponibilidade, né, Pedro? Muito obrigado aí. A gente está já. Essa é a quarta conversa que nós estamos tendo, né, aos domingos, e a nossa preocupação é ir além da análise da conjuntura, análise dos fatos imediatos, né, pela natureza da própria crise que a gente está vivendo, né? Então a gente está querendo fazer assim ter uma compreensão mais profunda da conjuntura nos seus aspectos, inclusive mais estruturais aí, né? Então esse é um pouco a nossa intenção, né? E todos nós aqui participantes nós operamos em outros âmbitos, né? Então isso é um momento também de a gente fazer uma leitura compartilhada das questões e depois a gente repercute elas em diferentes âmbitos aí, né? Ótimo, voltamos aí. Eu apenas, né, eu queria fazer a seguinte consideração para ver se nós temos, né, convergência. Primeiro, uma observação geral que pelo menos no nosso campo diverso está havendo uma proliferação muito positiva de conversas, de diálogos, entende? Quer dizer, a proliferação de lives, a proliferação de videoconferências, e além de alguns canais mais permanentes, como 247 e outros, está revelando que um debate está muito intenso, assim, muito intenso, né? Muito intenso. No entanto, quer dizer, esses debates, pelo menos na minha percepção, eles oscilam entre compreender as questões, né? Portanto, uma dimensão de análise assim para compreender acontecimentos, decisões, fatos, né? E ou então denunciar os absurdos que são praticados aí pelo governo Bolsonaro e, enfim, e o seu esquema político, né? Mas eu acho que a conjuntura ela está ganhando um certo ritmo, né? Inclusive, eu diria, na conjuntura da geopolítica mundial, né? E nesse contexto, eu acho que a gente teria de aceitar o desafio, né, que a gente já propõe como primeiro candidato a lidar com esse desafio, o nosso querido Serrano, né, para fazer alguns enunciados, entende? E eu diria, quem tiver possibilidades, assim, a cúmulo e tudo, afirmar algumas teses, entende? O que eu quero dizer? Por exemplo, o Império, né, o americano, quer dizer, o Império americano, na minha sensibilidade, mas aí vamos discutir com mais clareza, está ingressando na agenda de uma Guerra Fria 2.0, entende? Quer dizer, ele já transitou de outras iniciativas pretéritas, porque, no fundo, ao longo desses últimos anos, dessas duas últimas décadas, a agenda do Império foi despropor guerra, né? Guerra às drogas, guerras ao terror, e assim vai, né? E tudo isso no âmbito daquilo que muitos analistas, e há uma convergência de muita gente, fala as estratégias de guerras híbridas. E eu estou sentindo que está havendo uma tendência do Império de avançar, né? Reparei, eu observo isso numa manobra sem sentido, aparentemente, da presença dos portas-aviões no Mar da China, entende? Essa divulgação ultrajante para nós brasileiros daquela presença do Trump na reunião na Flórida do Comando Sul, né? Os boatos assim de que estaria nesse movimento do Comando Sul uma estratégia militar para a intervenção via Brasil e Colômbia na Venezuela,
né? E tudo isso nos faz perguntar se nós estamos entendendo com precisão essa escalada do império, né? Porque se eu volto para trás e olho, né, a guerra às drogas, a guerra ao terror, hoje eu começo a perceber que essas agendas tiveram como efeito a incidência do império sobre a estrutura do Estado brasileiro, entende? A guerra às drogas, veja, aprofundou a relação do Departamento de Combate às Drogas com a Polícia Federal e tudo o que isso significou e talvez continue a significar. A guerra ao terror, veja, que teve seus desdobramentos. Aqui estão alguns resultados da web. Provocaram, você entende, alterações no controle dos paraísos fiscais, dos tratados internacionais. E aqui eu começo a perceber que, veja, uma incidência sobre o sistema de justiça e de segurança, você entende, brasileiros, entende? Né? E agora, vamos supor, essa transição, essa sinalização para uma Guerra Fria 2.0 está revelando um alinhamento rígido das nossas Forças Armadas ao Império. Quer dizer, há uma capitulação geopolítica e estratégica das Forças Armadas brasileiras ao Império. Inclusive, no pequeno trecho daquela ultrajante apresentação do comandante americano ao brigadeiro brasileiro, ele afirma, olha, é o Brasil, nós estamos juntos desde a Segunda Guerra Mundial. Quando fez referência à Colômbia, ele falou, nós estamos juntos desde a Guerra da Coreia. Né? Então, eu queria trazer um pouco essa preocupação, porque eu acho que está entrando num jogo de uma complexidade que nós temos de compreender até para resistir no primeiro momento e atuar no segundo momento. Porque, veja, a gente não pode esquecer o que significou nos anos 60, no pós-guerra, mas principalmente nos anos 60, né, para a gente da América do Sul, a lógica da Guerra Fria, né, o que isso significou. Né? Em várias questões, quer dizer, iniciando mesmo nos anos 50, mas, veja, toda a teoria e a prática do conceito do inimigo interno é filho desse processo, né? que a gente e essas questões podem retomar. Então, veja, eu não quero mais falar, já usei o tempo de vocês, mas eu queria, viu, Pedro, se você pudesse interagir no seu diálogo com a gente, um pouco se o que eu estou falando tem sentido. Porque se tem sentido, nós vamos ter de botar o dedo na ferida. Repare, todo o sistema de justiça capitulou, ou quem capturou? Há resistências. Quais as potências dessas resistências? Né? E aqui também, sabendo que a guerra híbrida é um estratagema muito inteligente, porque é parte, entre outros elementos, de mobilizar os ativos que estão no território que eu quero operar a guerra híbrida. Porque eu tenho de mobilizar os ativos territoriais para combater o meu adversário naquele território. Né? E aqui, por exemplo, no caso do sistema de justiça, eu percebo de uma forma imprecisa que talvez, inclusive, um elemento facilitador é porque esse sistema está não só operando a lógica de uma corporação, uma lógica corporativista, mas talvez a lógica de uma casta. Né? E, portanto, vamos supor, reforçar a dinâmica dos privilégios, porque, veja, para simplificar, uma lógica da corporativista é uma lógica de lutar pelos interesses e ampliar os seus interesses. Mas uma lógica da casta é fazer isto mais afirmando os seus privilégios. Né? E, então, porque também as Forças Armadas podem estar indo não só para uma lógica corporativa, mas uma lógica de casta. Né? Então, eu queria
que o Pedro pudesse, se entende, comentar um pouco essas minhas preocupações, ou eu estou muito assustado, entendeu, pelo isolamento, ou isto é uma ponta de um iceberg que ele precisa desvendar. Né? Então, desculpe essa introdução, mas eu estou sentindo, né, esse vento aí que está começando a soprar em cima da gente. Né? Então, eu queria passar a coordenação da conferência para o Clotier, pedindo para ele que também faça uma rápida introdução, e aí a gente passa para o Pedro Serrano. Bom, Granado, obrigado. Vicente, obrigado. É um prazer estar aqui de novo com todas e todos, né? E é um prazer, de novo, ter a oportunidade de ouvir o Pedro Serrano, professor lá da PUC, que todo mundo conhece, pelos trabalhos que tem desenvolvido e pela dedicação ao tema, engajamento, não é? Mas sempre com uma postura muito crítica, muito inteligente a propósito desses temas que o Vicente bem introduziu, quer dizer, como é que o direito, o sistema da justiça, como é que isso tudo reage e também age, né? Quer dizer, estabelece alguns posicionamentos que são importantes nesse processo que nós estamos vivendo, que é um processo sério de impasse tanto internacional como interno, né? E que o direito está tendo um papel cada vez mais relevante, né? Na última semana nós tivemos aí um debate entre um dos ministros supremos, Gilmar Mendes, e o comando do Exército. E nós estamos num momento, eu não vou falar muito, só vou propor algumas coisas, quer dizer, nós estamos num momento interessante, muito embora sofrido, né, em que as forças que, de certa forma, levaram o bolsonarismo ao poder, né, estão agora aí controvertendo, né, há algumas cisões aí, há uns debates, a elite, sobretudo a imprensa, está fazendo opções entre lavajatismo, bolsonarismo, militarismo, etc. E então eu acho que essa abordagem do Pedro, tanto fazendo uma análise do que está acontecendo, quer dizer, qual é o papel da justiça e do direito em tudo isso que nós estamos vivendo e a relação que isso tudo tem com esse contexto internacional interno, mas também indicar, eu acho que é isso que será muito importante, esse trabalho de restauração, digamos assim, ou de fundação de uma ordem jurídica democrática a partir desse projeto que ele está desenvolvendo na Fundação Perseu Abramo. Então, nós, em geral, essas reuniões da Ansur têm 2 horas, então o Pedro tem aí liberdade de explorar o tema, né? E depois o Granado vai controlar as inscrições para todo mundo poder falar, e na medida que dependendo do número de inscrições, a gente estabelece um tempo determinado para isso, mas em princípio nós estamos aqui com 19 participantes, eu acho que vai ser um debate super legal, com a participação de todo mundo, tá bom? Pedro, você pode falar. Prazer. Muito obrigado, Jotier. Obrigado aí, Vicente. Para mim é muito bom estar aqui. Eu estou gostando muito dos debates. Estive aqui a semana passada, né? E pretendo estar de novo a semana que vem. Estou acompanhando aí as conversas do grupo, né? Acho muito boas, né? Serve para orientar um pouco a gente nesse momento difícil, né? E eu queria primeiro pedir desculpa se eu não conseguir terminar a fala, porque eu estou com uma conexão muito ruim. Eu vim passar uma semana numa chácara aqui que eu aluguei. A mulher falou que tinha Wi-Fi, mas o Wi-Fi é muito ruim. Eu espero conseguir terminar, e se não tiverem me ouvindo, vocês me avisam. Eu tento aqui ver o que faz. Né? Talvez tirar a imagem. Mas vamos lá, eu vou tentar dividir a fala em 3 momentos. Pedro, se você tirar a imagem, fica melhor.
na transmissão. Eu vou tirar. Dá para ouvir, não? Ouvimos. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Então tá bom. Eu vou dividir Tô a ouvindo fala bem. em três. Eu vou tentar dividir a fala em três etapas. Uma primeira etapa eu vou falar um pouco de um tema prático que amanhã vai estar sendo apresentado na Câmara dos Deputados e que eu até proponho para vocês, se tiver tempo no futuro, eu poderia voltar com o Paulo Teixeira e a gente fazer uma exposição mais detalhada desse projeto. E é que está apresentando em nome do PT, foi debatido na Fundação Perseu Abramo, lá no NAP, que é um núcleo novo da Fundação, que está pensando algumas coisas de um projeto de Estado, vamos dizer assim. Então, primeira etapa, eu vou falar rapidamente disso, só para as pessoas terem consciência e saber o que aconteceu, o que está acontecendo. Depois, eu vou procurar fazer uma análise a pedido aí do Vicente, ou na linha dele, que, na realidade, retrata o trabalho acadêmico que eu estou envolvido. Eu comecei a me envolver com ele no começo dos anos 2000, estou até hoje, que é um estudo da crise constitucional, da crise da democracia, das novas formas de autoritarismo, e que eu acho que vão se encaixar nisso que o Vicente deseja. E, por fim, falar, inclusive, de textos que eu fiz agora para esse núcleo da Fundação, que são propostas, vamos dizer, estruturais para o Estado brasileiro, feitas não na perspectiva do que é possível fazer, vamos dizer assim, mas do que seria desejável fazer, né? Ou seja, uma primeira modelagem de proposta teórica que não tem uma preocupação agora com a possibilidade política de serem executadas. Mas vamos lá. Essa primeira questão é o que a gente está chamando de Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Eu, vamos dizer, me preocupei com o tema de estar se vulgarizando o uso da Lei de Segurança Nacional pelo sistema de justiça, em diversos casos, alguns, eu diria que muito sensíveis, né? Que basicamente nós tivemos recentemente, nessas últimas 2, 3 semanas, nós tivemos o caso do cartunista do 247, que foi enquadrado na lei, o do jornalista Hélio Schwartz e agora até o próprio ministro Gilmar Mendes, que inclusive leu o projeto nosso e gostou e está apoiando. E esse projeto, a ideia é tentar substituir, revogar a Lei de Segurança Nacional, que, a nosso ver, é uma coisa espúria, e tentar substituí-la por uma lei de defesa da democracia. Aí o que, vamos dizer, falei na época com o Paulo Teixeira, que já se predispôs a apresentar, e nós montamos um grupo, primeiro um grupo de estudos para elaborar um projeto inicial, basicamente orientando os meus do doutorado lá da PUC, pessoal mais jovem, que a gente criou um grupo de estudos amplo sobre o assunto, e pesquisamos, creio que toda a legislação que existe no tema nas democracias ocidentais, tanto da Europa, mundo anglo-saxão e América Latina. E pegamos todas as leis, determinações constitucionais, projetos de lei também, fizemos um estudo amplo e depois fizemos um primeiro rascunho que a gente submeteu a alguns grandes aí constitucionalistas e penalistas que auxiliaram e daí deram, vamos dizer, suas contribuições, que é o Lênio Streck, o Eugênio Aragão, o Marcelo, lá, que é titular de constitucional da Federal de Minas Gerais, a Carol Proner e o Juarez Tavares, que é penalista, professor da UERJ e da Universidade de Frankfurt. Então, todos deram... E fechamos um projeto entre nós, e esse projeto aí passou a ser discutido. Primeiro com o MST, que é um movimento que sempre teve resistência a esse tipo de projeto de lei. Conseguimos deles, não que eles propriamente apoiassem o projeto, mas eles não vão fazer oposição. E contribuíram, na realidade, bastante com o conteúdo do projeto, para dar para a gente a noção do que não deveria ter no projeto, que fosse uma ameaça aos movimentos sociais, né? Uma má aplicação da lei. O projeto o tempo inteiro teve a seguinte preocupação: de um lado, reprimir tentativas de golpe, ações contra os poderes e as instituições democráticas, mas, do outro lado, garantindo a preservação da liberdade de expressão
e mantendo intangível o movimento social, né? Os movimentos sociais. Bem, e daí fizemos esse diálogo com a Fundação Perseu Abramo, que teve algumas sugestões deles também, e amanhã o Paulo está apresentando isso na Câmara Federal. É um projeto sintético, poucos artigos, que privilegia, vamos dizer, a criminalização de movimentos armados, né, contra o regime, em especial militares, tanto das Forças Armadas quanto de policiais militares, né? Vamos dizer assim, a lógica é você reprimir movimentos violentos contra as instituições democráticas. Há só uma exceção a essa coisa do movimento violento, que é que nós também criminalizamos, nós pegamos aí do Chile esse dispositivo, nós criminalizamos a tentativa, nós criminalizamos a atitude pública de não aceitação ou de negação da existência de lesões ou de agressões aos direitos humanos na época do regime militar, como também a exaltação de figuras de torturadores, etc. É o único elemento de conteúdo ideológico que a gente está reprimindo na lei. Todo o resto diz respeito a movimentos armados. A lei também tem um dispositivo que estabelece que movimentos sociais são instituições do Estado democrático e merecem proteção do Estado democrático, né? Ou seja, um dispositivo que faltava, inclusive na nossa Constituição, que é do mesmo jeito que reconhece a família como uma instituição social importante, reconhecer os movimentos sociais como importantes instituições da democracia. Então, grosso modo, é esse, sendo bem sintético, o projeto que a gente está apresentando. Ele vai estar sujeito ao debate público, né? A nossa preocupação foi ter poucos artigos e uma preocupação quase neurótica de não, vamos dizer, de evitar dispositivos que possibilitassem ser mal usados contra a liberdade de expressão, contra os movimentos sociais. Acho que saiu um projeto bom, não vai satisfazer todo mundo. As maiores críticas que nós estamos recebendo é de que deveriam ter mais condutas criminalizadas, mas aí nós achamos que isso pode implicar num sancionamento indevido a condutas naturais da democracia. Então, a gente preferiu, mesmo sabendo que vai ter que provavelmente engolir sapo com isso, a gente procurou não incluir condutas de manifestação de pensamento que não implicassem em uso de violência ou ameaça do seu uso, né? Então, grosso modo, é isso. E a ideia, obviamente, esse projeto traz a revogação expressa da Lei de Segurança Nacional. Eu tinha sugerido também a revogação da Lei Antiterrorismo, mas, como é uma lei de governo do PT, acho que o pessoal não ficou muito à vontade, então está indo só com a revogação da Lei de Segurança Nacional, mas que já é um grande avanço. As sanções estabelecidas à tentativa de golpe, ao uso de armas contra a instituição, vão de prisão até perda de cargo público, perda de patente, cargo público civil ou militar, etc. Né? Eu posso passar para o Granado a cópia do projeto, ele distribui para todo mundo, né? E do conteúdo do projeto. Um artigo também que a gente está publicando hoje no Estado, né? Bem, discutimos também com o ministro Gilmar, o ministro Toffoli, eles apoiaram o projeto. Quer dizer, acho que vai ter uma chance de ser um projeto com amplo apoio aí, até porque é um projeto muito singelo, não desperta muita polêmica, eu diria assim, né? Talvez desperte polêmica com a direita e com o pessoal militar aí, mais reacionário, né? A parte mais reacionária das Forças Armadas. Mas eu não vejo como eles negarem a ideia de que golpe militar é crime, ou tentativa de golpe militar é crime, tem que ser punido. Não vejo muito como eles, vamos dizer, negarem esse tipo de coisa. Essa lei poderia ser usada contra esses movimentos de policiais militares contra poderes civis, né? Ela tem aí uns dispositivos bons para isso. Mas, grosso modo, é isso. Essa é a primeira etapa, acho, da minha fala. É falar dessa lei,
E eu sugeriria, aí, se vocês tiverem tempo e paciência, que eu e Paulo Teixeira voltássemos um dia para falar só sobre o conteúdo desse projeto de lei e debater com vocês o conteúdo, ouvir as opiniões e a gente enriquecer o projeto, né? O segundo aspecto é uma análise mesmo, que vai na linha do que o Vicente está com receio, mas, na realidade, a gente trata desse tema, Vicente, já há muitos anos, né? Quase 20 anos. E não só um estudo pessoal, mas como hoje tem um grupo de estudo montado com o pessoal da... Primeiro iniciou com o pessoal da PUC mesmo, né? Mestrado, doutorado de lá. Acabou expandindo, tem pessoas de outras universidades e hoje há também um grupo de estudo no mesmo sentido que o MST coordena com o pessoal formado em direito pelos movimentos sociais. Existem, vocês sabem, faculdades de direito criadas pelos movimentos sociais nas universidades federais, né? E o pessoal que estuda nessas faculdades, a gente reuniu um grupo de estudo, pessoal que se formou, que estuda, para poder estudar o mesmo tema, né? Então, estamos juntos aí. Mas é uma ideia do seguinte, quer dizer, grosso modo, a tentativa descritiva é... A gente não usa as categorias de guerra híbrida nem de lawfare, porque, a nosso ver, são categorias vamos dizer, de teoria estratégica e não da teoria instrumental do Estado e do direito que nós pretendemos desenvolver, né? Elas têm pouca utilidade no campo acadêmico para essa função instrumental. E outra que a gente se atribuiu a tarefa, eu me atribuí, de tratar sempre desses temas instrumentais, que são temas que a esquerda não lida e não gosta de lidar, né? Em geral, a esquerda prefere os discursos e as teorias mais macroestruturais, né? E não as de estrutura instrumental, de como as coisas são feitas. E aí a gente preferiu seguir esse outro caminho. Então, a gente usa uma outra nomenclatura, mas que atende integralmente essa tua preocupação, eu creio. Para nós, o que há, vamos dizer, no mundo é uma mudança de substância e de forma no autoritarismo. O autoritarismo deixa de se realizar por governos de exceção, que foi a forma própria do século XX. Só para esclarecer, século XX eu tenho aqui como de 1851, do segundo estado de sítio do bonapartismo, até a queda do muro, em 1989, não segue exatamente a cronologia exata, mas é esse período. Nós temos assim o autoritarismo posto como governos de exceção, né? Uma ideia de estado de exceção, ou seja, uma noção de um estado securitário. Não há uma negação dos direitos, não há uma negação da democracia, apenas a ideia de que, em situações de urgência, de emergência, de necessidade pública, é necessário você suspender o direito à democracia para poder, vamos dizer, preservar o Estado e a sociedade. Uma ideia que vem do século XIX, de pensadores antirrevolucionários, né, contrários à Revolução Francesa, críticos a ela, grosso modo, Donoso Cortés, Bonomo, e que Carl Schmitt se apropria disso e é quem melhor estrutura esse tipo de pensamento, né, que a gente pode chamar de estado de exceção, né? Estado de exceção é uma palavra que cabe em vários sentidos, ela é polissêmica. Nesse sentido aqui, tem um sentido de governo de exceção, né? O Polantzas vai classificar o estado de exceção em bonapartismo, nazifascismo e ditaduras, né? São as três categorias que ele vê, mas, grosso modo, o que a gente vê no século XX é isso: são governos de exceção, em que sempre na exceção se elege a figura do inimigo, né, que é o que justifica o Estado securitário, e o inimigo eleito, em geral, é o comunista, e o comunista tem essa característica de, vamos dizer, não ter uma classe social definida, não ter uma etnia definida, ele está disperso pelo todo social. E isso vai justificar a suspensão de direitos do todo social, né, de toda a sociedade. Alguns direitos, por exemplo, direito à livre manifestação. Vocês passaram pela ditadura, vocês lembram como é que era, eu peguei no final só, né? E de quem, vamos dizer, é julgado ou tido como de oposição ou indesejável pelo governo, outros direitos, até o direito à vida, é suspenso, né? Direito à integridade física, pela tortura, etc. Isso foi o autoritarismo e também
totalitarismo no século XX. O que nós observamos é uma mudança. No século XXI passa a existir, né, posteriormente esse período que eu falei, nas democracias ocidentais passa a haver uma nova forma de autoritarismo, a gente chama hoje de autoritarismo líquido, né? A ideia não é ficar como mais uma reprodução do Bauman, não, mas trazer a noção de que há uma liquidez, se liquefaz a diferença entre ditadura e democracia. Em certos momentos é difícil você identificar se você está perante uma conduta de um Estado democrático ou de um Estado autoritário. E isso se dá a realização instrumental disso se dá por medidas de exceção, né? Ou seja, você não tem uma atitude monolítica do Estado, né? O autoritarismo ele é fragmentado, como tudo nesse mundo de redes que a gente vive, né? Ele é um autoritarismo fragmentado em medidas, e medidas de exceção que têm uma aparência de cumprimento da democracia e da Constituição, mas um conteúdo material tirânico de combate ao inimigo. Portanto, tem essa estrutura de fraude, vamos dizer assim, né? E elas convivem com medidas democráticas dentro do sistema. Não há uma incompatibilidade, né? Quer dizer, às vezes o mesmo tribunal que produz uma medida de exceção, na semana seguinte produz uma medida de garantia de direitos democrática, etc. No primeiro mundo, o que nós vimos são algumas características que tornam o autoritarismo deles muito diferente do nosso, né? O primeiro, essas medidas de exceção lá são produzidas até muitas vezes por atos legislativos, mas quem é o agente da exceção, quem é o soberano que impõe e exerce a medida de exceção é o chefe do executivo, é o clássico em termos de estado de exceção, né? É o chefe do executivo, o Führer, o líder, quem exerce essa modalidade de soberania fragmentária e autoritária. A segunda característica importante é que a figura do inimigo no primeiro mundo é o estrangeiro, é o terrorista. As medidas de exceção surgem por lá com esse tipo de perfil. Portanto, você tem elas produzidas no que nós chamamos instrumentalmente de um regime jurídico especial, ou seja, é no regime da segurança nacional em que se dá a produção das medidas de exceção. No direito penal comum, no cotidiano da relação dos Estados com os cidadãos, ainda há preservação dos direitos humanos, das constituições, do direito, né? Lá você tem a produção de medidas de exceção de forma mais intensa no interior desse discurso, dessa narrativa de proteção à segurança nacional dos países por conta do terrorismo, etc. A guerra às drogas se insere nesse contexto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um perfil híbrido. A guerra ao terrorismo é nítida na Europa, ocorre nos Estados Unidos também, todo mundo sabe, Patriot Act é um exemplo, mas nos Estados Unidos também há guerra às drogas, que é algo que leva para o cotidiano das relações entre Estado e partes da sua cidadania a produção de medidas de exceção. Na América Latina, nós temos uma situação bem diferente da Europa, né? A primeira característica que eu acho que existe é que a figura do inimigo não é o estrangeiro. A figura do inimigo é o bandido, que começa a ser construído pela figura do traficante aqui no Brasil na década de 90, através da guerra às drogas que fala o Vicente. Então veja, Vicente, que é através da guerra às drogas que os primeiros instrumentos autoritários mais intensos de agressão às liberdades passam a ocorrer no sistema, no mesmo tempo material que, vamos dizer, as medidas neoliberais de reformas constitucionais nos governos Collor, Fernando Henrique, nesse mesmo tempo, né? Não à toa, a meu ver, né? E a primeira característica, portanto, na América Latina, porque não é só no Brasil, dessas medidas de exceção, dessa forma de autoritarismo, é que o inimigo é a figura do bandido, portanto é alguém do próprio povo, né? Não é a figura do estrangeiro. E é uma classe social, nós sabemos, muito identificada com a pobreza, com a juventude negra das periferias aqui no Brasil. É essa turma quem é eleita, vamos dizer, o inimigo do Estado, né?
e passam a ser vítimas dessas medidas de exceção, que no caso da pobreza vai ser uma estrutura de pinça e vai ser uma forma de exercício da soberania própria. Nós temos nos territórios ocupados pela pobreza uma governabilidade de exceção. Não é propriamente um governo de exceção, mas é uma governabilidade, uma prática intensa, diária. Uma força de ocupação territorial militar, que é a polícia militar, né? Um dos elementos interessantes disso que se chama guerra híbrida, Vicente, é que você tem uma inversão no papel da força violenta do Estado, né? No plano internacional, os exércitos deixam de ser forças de proteção territorial e passam a ser uma força de polícia no mundo, né? Através da cobertura, muitas vezes, de órgãos multilaterais, né? Então, a justificação para invadir o Iraque é ele está ameaçando a segurança do mundo, guerra atômica. O Estado Islâmico também, né? Aquelas guerras de caráter territorial, elas deixam de existir, né? E, por outro lado, pelo menos nos países de terceiro mundo, e marcadamente na América Latina, as forças policiais internas dos países passam a ser forças de ocupação territorial. É o exemplo da Polícia Militar Brasileira, né? Em que ela realiza uma verdadeira ocupação nos territórios ocupados pela pobreza, né? Então, e como eu falei, instrumentalmente, no plano instrumental apenas, não tem nenhuma pretensão macroestrutural de análise, esse primeiro momento das medidas de exceção ele se dá por pinça. São dois tipos de políticas que são muito claras na pesquisa, pesquisando as fontes que a gente teve, que é a jurisprudência, os processos judiciais, boletins de ocorrência, tem um material bem vasto aí no caso do Brasil e também em outros países, né? O que a gente observou é que essa pinça se dá por uma junção de necropolítica, aqui no Brasil é o mais intenso, né? Ou seja, da morte, o controle social pela morte, né? Realizada pelas polícias militares a partir da guerra às drogas, né? E, por outro lado, o aprisionamento em massa da população pobre, que se dá por processos penais de exceção e inquéritos de exceção, que são uma técnica. É interessante que tem um professor da Universidade de Frankfurt que observa isso também, né? Que é o Gunther Frankenthal, né? E ele observa, ele até, numa das obras dele, ele faz uma citação até ao meu trabalho, mas ele observa que é uma técnica, e é isso mesmo, é uma técnica instrumental de ação autoritária, os processos penais de exceção e os inquéritos de exceção, né? E isso surge aqui no Brasil, né? Com a intensidade que existe aqui, não houve outro lugar do mundo, né? Isso leva a que a gente, se vocês terem uma ideia, nós saímos de um número civilizado, vamos dizer assim, de aprisionados no fim da década de 80, para sermos o terceiro país do mundo que mais aprisiona. No fim da década de 80 também nós tínhamos um número considerado dentro dos padrões mundiais de homicídios e hoje somos, em números absolutos, o país que mais mata no mundo e a polícia que mais morre. O maior número absoluto de homicídios do mundo, né? Mais do que a Índia atualmente, né? Embora não seja em número relativo. O número relativo engana, inclusive, nessas questões. Mesmo com a queda de homicídios que houve nos últimos 2, 3 anos, é insignificante em termos de estrutura social. Quer dizer, houve uma queda pequena que muda pouco a essa análise que eu estou falando. Então, o que vai ocorrer no segundo momento desse ciclo autoritário, isso traz a segunda característica importante do autoritarismo na América Latina. O agente de exceção, ou o principal soberano de exceção, não é o chefe do executivo, é o sistema de justiça. E aí nós fomos os primeiros do mundo. Hoje eu estou fazendo um trabalho na Universidade de Paris, na Unidade Nanterre, e fui convidado porque souberam desse trabalho e nós fomos os primeiros do mundo a tratar da ideia de estado de exceção ou medidas de exceção como advindas do sistema de justiça, né? Ou seja, do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia, parte da advocacia, com apoio da mídia, né? Através do processo do espetáculo, que faz parte do processo penal de exceção. Mas, de qualquer forma,
o que nós temos na América Latina é interessante, é esse fenômeno que é único na história, assim, que é o sistema de justiça sendo o soberano que impõe e agencia as medidas de exceção. Essa técnica do sistema de justiça como soberano de exceção e de inquéritos e processos penais de exceção, com o caso do mensalão aqui no Brasil, ela migra para a política, ela passa a ser utilizada diretamente contra líderes políticos. Ela é desenvolvida como técnica contra a juventude negra das periferias, na guerra às drogas, se desenvolve, você vê isso na jurisprudência, cada vez marcadamente a partir do começo dos anos 90, vai se diluindo os direitos fundamentais, alguns até que, no interior do processo penal, alguns até que foram observados durante a própria ditadura militar. Eu me lembro, por exemplo, de uma jurisprudência interessante que passaram a considerar como prova de crime de tráfico a declaração do policial que fazia a prisão. Isso não era aceito, mesmo na ditadura militar, como prova única. Deveria haver outros tipos de prova agregada. Então, e assim uma série de outras questões, eu não tenho tempo de detalhar aqui, mas essa técnica ela migra. No caso do mensalão, que é um caso que o próprio PT menospreza, mas é um caso historicamente absolutamente importante, porque é ali que essa técnica passa a ser utilizada contra líderes políticos de esquerda aqui no Brasil. É uma técnica que não é só brasileira, inclusive não é só da esquerda, não é só contra a esquerda. Uma técnica, por exemplo, foi utilizada na Venezuela. A gente tem que reconhecer isso, não queria, mas a pesquisa mostra isso. O governo venezuelano utilizou contra líderes de oposição esse tipo de técnica. Mas, de qualquer forma, aqui no Brasil é o caso do mensalão em que ocorre essa migração. E logo depois nós passamos para a segunda grande modalidade aqui no Brasil de medidas de exceção produzidas na América Latina. Quando eu produzi meu primeiro livro, não havia nem Lava Jato, nem impeachment de Dilma. Mas eu já apontava como duas categorias básicas de medidas de exceção na América Latina. O processo penal de exceção, ou o inquérito penal de exceção, e o outro, os impeachments inconstitucionais, que na época já tinham ocorrido em Honduras e Paraguai, e tentativas houveram na Argentina e em outros países. Eu tive viajando aí, pesquisando, fazendo pesquisa nos locais. Tem um vasto material a respeito. E acaba acontecendo aqui no Brasil, no caso Dilma, que nós sabemos, e que segue mais ou menos a mesma estrutura, vamos dizer, dos impeachments de Honduras e do Paraguai. Óbvio que o Paraguai é mais intenso, Honduras também, uma agressão. Mas aqui também Dilma com essa característica, uma não observação da Constituição, a aplicação da Constituição utilizada para subvertê-la. E é interessante dizer que quem cria a palavra golpe para designar isso, eu nem gosto muito da palavra, mas quem cria não é a esquerda latino-americana. Quem criou foi um dos maiores pensadores do direito do século XX, começo do século XXI, que é Ronald Dworkin. É um pensador, aí, o Gautier sabe, muito respeitado e por muitos tido como o maior filósofo do mundo anglo-saxão em seu período de vida, filósofo do direito, E ele tem um artigo na revista The New Yorker, do fim da década de 90, que chama Kind of Coup, um tipo de golpe, onde ele, analisando a tentativa de impeachment do Clinton, ele chega a essa conclusão, que nos presidencialismos constitucionais, um mau uso da figura do impeachment pode implicar no uso da Constituição para golpeá-la. Mas, de qualquer forma, é isso que ocorreu na América Latina, de forma concreta, e aqui no Brasil também. A Lava Jato ela foi a força política populista que cria o ambiente do circuito afetivo social que possibilitou o impeachment, que nós sabemos depois prendeu Lula. E a Lava Jato, hoje eu vejo que ela teve um papel até mais importante do que eu achei no primeiro momento. A Lava Jato ela consegue fazer a transição dessas ações de exceção do sistema de justiça e das ações próprias do sistema de justiça, processos, inquéritos, etc., para a política propriamente dita. Porque o populismo de extrema-direita não iria nunca se satisfazer apenas com ações do sistema de justiça. Ele precisaria, como qualquer movimento de natureza política, precisa migrar para o comando do Estado para produzir políticas públicas securitárias.
Esse processo todo a gente chama também de processo desconstituinte, ou seja, continuar a realizar o esvaziamento de sentido da Constituição Federal, embora não a retire, não a revogue, vai se retirando a cada decisão o seu sentido, né, o sentido de defesa dos direitos, etc. Então, a Lava Jato tem esse importante papel de fazer migrar para a política aquele movimento de populista de extrema direita com apoio midiático que ela foi criando em torno vamos dizer, das suas atividades, etc. E tal, né? E ela vem a criar a alternativa política para o país em termos de populismo de extrema direita, que é o bolsonarismo. O bolsonarismo eu trato como uma categoria política que não tem a ver com a figura de Bolsonaro necessariamente. Ele representa esse movimento de populista de extrema direita, de caráter neofascista, podemos utilizar a palavra, se a gente não utilizar a palavra fascista com muito rigor, podemos utilizar essa expressão, né? E em suma, ele tem essa característica. E quem cria as condições para o surgimento desse bolsonarismo é a Lava Jato. E com isso se cria um novo bloco de poder no Brasil, que nós estamos vivendo ele, é um bloco de poder que tem, a meu ver, dois pilares fundamentais. Um pilar que é o bolsonarismo político, que é Bolsonaro, parte das Forças Armadas, o seu núcleo ideológico, as polícias militares e as milícias, né, uma parte do crime organizado. E, do outro lado, o que eu chamo de bolsonarismo jurídico, que é o composto por uma parte do sistema de justiça, pela grande mídia, em especial a Rede Globo, né, e por alguns agentes políticos que saíram do sistema de justiça e foram se alçar ao papel de lideranças políticas propriamente dito. É o caso do Moro, do Witzel e outras figuras que existem pelo país com esse perfil, né? Ex-juízes, ex-promotores que passam a exercer a política diretamente nessa visão ideológica que a Lava Jato consolidou como fenômeno, né? E hoje o que nós temos é uma crise política old-fashioned way. Eu diria old-fashioned way porque é bem o que Marx falava no 18 Brumário, Polantzas fala nos seus livros de teoria política marxista, acho que é bem isso mesmo, que é frações do bloco de poder conflitando entre si suas armas, né? O bolsonarismo jurídico tem se utilizado de processos de exceção contra Bolsonaro com apoio midiático, e Bolsonaro ameaça constantemente usar das armas e da violência contra, vamos dizer, esse bolsonarismo jurídico. As Forças Armadas, pelo menos parcela delas, aderiu ao Bolsonaro, outra parcela fica titubeante, numa posição de entre se recolher ou atuar na política, a gente conhece. No plano internacional, esse íter autoritário em relação ao Brasil começa com a guerra às drogas. A gente observou isso. Vicente, você pegou bem, é ali que começa todo um processo não só de influência do deep state norte-americano. Eu vou usar uma expressão aqui um pouco que eu não costumo usar em trabalho acadêmico, mas tem um pouco de teoria da conspiração, mas tem cheiro de verdade também, que é essa história do deep state. Nós temos um deep state no Brasil, é evidência, né? Estamos falando dele, inclusive. Mas o deep state norte-americano começa a ter uma proximidade operacional com a Polícia Federal, com o nosso Ministério Público, a nossa magistratura. É daí que começam a vigorar uma intensidade de ida de juízes, procuradores, promotores e delegados para fazer treinamento, curso, etc., nos Estados Unidos. Eu tenho vários amigos que foram, nem necessariamente algo que o cara é capturado ideologicamente, mas vai lá na onda e participa e tal. Isso começa realmente a ver, mas há também a produção de legislação e de estruturas de Estado, né? Isso se fortalece muito com o 11 de setembro, né? Com os atentados, né? Porque daí junta a guerra às drogas a ideia de guerra ao terrorismo e se formula toda uma legislação internacional que o Brasil adota, incorpora. E esse ciclo internacional de domínio dos Estados Unidos através do sistema de justiça e policial,
ele começa, Vicente, no NCPA, que é uma lei americana do começo dos anos 90, em que, em tese, é feita para combater a corrupção, em que ela estabelece uma intensidade grande de jurisdição extraterritorial, né, que nós chamamos. Os países, às vezes, estipulam leis que valem para os seus cidadãos, mesmo quando eles não estão no território nacional. Em suma, é um perfil de lei que vai além do território nacional. E ela começa com esse sentido de punir cidadãos norte-americanos que participassem de corrupção em outros países, mas vai se aprofundando. Hoje chega ao ponto de ter uma resolução do DOJ, a gente não sabe ainda como vai ser a reação dos tribunais lá, mas em que qualquer operação de corrupção ou ilícito, que eles acreditem que seja ilícito, feita em dólar, por exemplo, mesmo que seja feita entre dois brasileiros dentro do território brasileiro, eles reivindicam a possibilidade de julgá-los pelas leis americanas, porque se utilizou da moeda norte-americana. Um outro fator importante é que já há algum tempo eles consideram que se o dinheiro passou pelos Estados Unidos em alguma remessa internacional, também a jurisdição americana deve operar. Veja que não há como você remeter nenhum dinheiro para o exterior hoje pelo sistema financeiro internacional sem passar pelos Estados Unidos. Depois, se for o caso, eu explico isso. Mas, de qualquer forma, começa, vamos dizer, são duas políticas juntos, a chamada história de combate à corrupção e a guerra às drogas. O que a gente vê, as guerras às drogas sendo utilizadas primeiro como forma de controle social e de estabelecimento de novos mecanismos autoritários, e também o NCPA, que ele se torna mecanismo para controle de governos indesejáveis. No mundo inteiro isso, na Ásia, não só aqui na América Latina, na África também. Gozado que as corrupções americanas mesmo nunca entram em pauta. Então você vê assim, a Guiné Equatorial, o governo de lá sofrendo 1000 ataques, talvez até com razão por causa de corrupção lá, mas ninguém fala de que os Estados Unidos mantêm um território de exploração de petróleo lá, cercado, onde nem os policiais e exércitos do próprio país podem ingressar. Isso é óbvio que se tem corrupção, existe por conta disso também. Então, vamos dizer, é uma visão seletiva da corrupção no plano internacional para atender interesses estratégicos dos Estados Unidos. E aqui no Brasil isso operou, tanto na guerra às drogas quanto na atividade anticorrupção. Nós chegamos aí agora a descobrir, né, que houve atividade policial norte-americana no interior do território brasileiro. Eu agora posso falar, porque eu era advogado de uma das grandes empresas envolvidas na Lava Jato, e a gente, no meio jurídico que atuava no caso, já sabia disso, não com precisão, mas vinham as informações, né? Os clientes nossos são chamados para dialogar diretamente com agentes do DOJ, porque não é só do FBI, como foi falado, é também do DOJ, do NSC, de uma série de... Mas principalmente do DOJ e do FBI, eles eram chamados a dialogar com essa gente sem sequer haver a presença de procuradores brasileiros. Ou seja, ao arrepio, totalmente contrário à legislação de colaboração entre países nesse tipo de evento de apuração criminal. Existe hoje, é fato, tanto na área de drogas quanto nessa área de crimes contra a administração pública, escritórios da polícia e do DOJ norte-americano no Brasil operando aqui como se o território nacional fosse deles. Isso é fato. E, obviamente, operam direto na política pelos seus interesses. Então, eu acho que, grosso modo, é essa a análise de conjuntura e dessas formas de autoritarismo. Só para terminar, eu acho que nós temos que entender o sistema de justiça. Acabei de fazer um estudozinho também para a Fundação Perseu Abramo sobre esse tópico. Nós temos que entender o problema nacional, como é que ele se forma aqui no Brasil, a sua história. Eu vou ser bem sintético para não ocupar muito mais tempo, me desculpe o tempo que eu estou ocupando, mas no Brasil há o problema, eu acho que o problema central se inicia pelo problema da educação pública. A pesquisa histórica que eu fiz indica isso, né?
houve uma política pública, é fato isso no Brasil, não há muita dúvida, a meu ver, por toda a documentação que se tem, de inclusão na classe média e, portanto, de distribuição da riqueza simbólica para os europeus recém-imigrados da Europa, a partir do fim do século XIX e durante a primeira metade do século XX. Essas ondas de imigração foram beneficiadas com a possibilidade de ascender a classe média através do acesso à educação pública. Nós chegamos a ser um país totalmente inusual nisso. Nós temos uma Constituição da República, a Constituição de 1934, que os nossos historiadores, os nossos constitucionalistas têm como a primeira Constituição verdadeiramente democrática do Brasil, é chamada da nossa Constituição de Weimar, porque ela criou realmente coisas democráticas e, por exemplo, criou o voto da mulher, né, que não tinha foro constitucional, tinha sido criado 2 anos antes por decreto, mas não tinha ainda foro constitucional como direito, e várias outras questões, mas ela cria o primeiro direito social na história constitucional brasileira, que é o direito à educação. Mas no seu artigo 138, que cria o direito à educação, na linha B, né, ela exclui expressamente os negros, determinando a eugenia como princípio da educação pública brasileira. Eu não acho que é nem tão relevante o efeito jurídico disso, mas mostra muito como foi a política educacional no Brasil. Foi uma política voltada a beneficiar gente como eu, aí, os filhos da imigração recente, né? E isso vai criar alguns problemas. Na década de 50, quando os negros começam a ascender ao ensino público, a qualidade de ensino muda para o ensino privado. E, obviamente, naquele momento em especial, acesso à educação, todo mundo sabe, significava ascensão social e, principalmente, é isso que eu queria chegar, acesso às estruturas de Estado. E aí tem todo sentido você falar o que você falou, Vicente. Porque os cargos que inicialmente eram providos politicamente passaram, na década de 50, a serem providos, cargos de juiz, de promotor, etc., por concurso público. Concurso público, aparentemente, é uma forma isonômica, uma forma democrática, republicana de você acessar cargos públicos, mas isso é abstrato. Quando você traz isso para essa realidade brasileira, ela foi uma forma de excluir a pobreza, a negritude. Acho que o elemento racial aí não dá para distanciar, não sou nenhum identitarista, não, mas é que é fato histórico, não dá para passar por cima disso. É muito evidente isso nos documentos históricos, jurídicos que a gente tem, né? O elemento racial foi fundamental, né? Com isso se excluiu índios, o elemento regional também, né? Quer dizer, eu acho que os nordestinos foram muito prejudicados em concursos fora dali. Mas, assim, principalmente o elemento racial, ele é muito claro desse processo. E, com isso, você tem a composição de um judiciário, de um sistema de justiça, judiciário, polícia e Ministério Público, com, vamos dizer, extremamente reacionário e que, independentemente da Constituição vigente, se utiliza de um paradigma colonialista para interpretar as normas. Um paradigma reacionário mesmo, de volta à colônia, né? De trato da maior parte da nossa população como não humana, né? Então, como, né, quer dizer, ou seja, resquícios de escravismo muito presentes nesse sistema. Eu não preciso nem te dizer, é óbvio que essa deve ser uma das razões do porquê que eles acabaram ocupando esse papel central na nova forma de autoritarismo do século XXI aqui. Eles são confiáveis a uma elite extremamente atrasada, que é a elite brasileira, que é uma elite que não é só contra socialismo, a meu ver, é uma elite que se põe contra qualquer forma de desenvolvimento mais intenso do capitalismo, qualquer caminho de saída do nosso papel de capitalismo periférico, né? Não aceita isso, porque implica e exatamente faz isso por conta dos privilégios. Então, acho que esse elemento de casta, não sei se é uma casta, nunca pensei nisso, eu procurei tratar os meus trabalhos naquele sentido weberiano mesmo, de estamento, né? Que é muito próximo do conceito de casta, se a gente for pensar, mas tem tem alguns elementos que ele tem elementos de casta, é evidente que é a coisa do privilégio, inclusive de transformar direitos em privilégios pela sua não universalização, mas tem também elementos estamentais. Eu diria que aquele elemento que Weber fala da superioridade moral,
Ou seja, o sujeito se pôr como superior moralmente ao resto da sociedade, tratando os integrantes do estamento com flexibilidade moral e o externo ao estamento com extrema rigidez, né? Eu acho que esse fenômeno existe no nosso sistema de justiça, sim. E só para terminar, a Constituição de 88, infelizmente, acentuou isso em termos estruturais, porque ela faz uma junção do modelo norte-americano e do modelo europeu de controle de constitucionalidade, dando ao judiciário o poder de anular ato dos outros poderes, coisa que não. Os Estados Unidos, por exemplo, usa o sistema do judicial review. O judiciário declara inconstitucionalidade na lei no caso concreto e ela tem efeito para os outros tribunais por causa do sistema de precedentes. O judiciário não anula ato do executivo ou do legislativo. E no sistema europeu, quem anula atos não só do legislativo, mas dos três poderes, são as cortes constitucionais, que são formas de poder superior aos três poderes do Estado, que representa a sociedade, representa, em geral, com membros dos três poderes, né? E anula ato dos três poderes, né? Então, vamos dizer, não implica em desequilibrar a relação entre os poderes. Aqui no Brasil há uma relação desequilibrada, é fato isso, em favor do judiciário, que ele nunca explorou de forma devida, começa a explorar nesse novo momento de autoritarismo, onde ele passa a ser um agente político mais importante, né? E isso se agrava por toda uma construção que é só típica do nosso sistema de justiça. Nenhum outro país do mundo o relator tem tanto poder quanto aqui, né? Para vocês terem uma ideia, um único ministro do STF, sozinho, pode suspender efeitos de uma emenda constitucional aprovada por 3/5 no Congresso. Ou seja, nós temos hoje uma estrutura de Estado em que a soberania popular é muito amesquinhada em favor dos poderes, vamos dizer, jurisdicionais. E isso é uma coisa que nós temos que mudar, né? Então, grosso modo é isso. Eu acho que eu falei muito, vocês me desculpem. Alfredo, desliga teu microfone, liga teu microfone. Bom, o Pedro, você não falou muito, falou um pouco porque deixou todo mundo com vontade de ouvir mais, né? E então o Granado pediu para eu coordenar aqui os debates. Eu acho que agora é hora de todo mundo se manifestar, não é, Granado? Acho que agora quem se inscreveu aí tem que fazer perguntas para o Pedro ou dar suas opiniões. Tem ninguém inscrito. Bom, então, nesse caso, eu vou fazer aqui o papel de coordenador, vou fazer umas provocações. Eu queria, então, ouvir um pouquinho o Vicente, porque o Vicente fez aí algumas provocações para o Pedro, e o Pedro respondeu a essas provocações, referindo aí essa evolução, digamos assim, sobretudo no que diz respeito à intervenção pela via do sistema de justiça no direito interno, na política, a partir de uma série de atos, digamos assim, gerados pelo direito norte-americano, não é? Ou pela administração norte-americana, mais propriamente, né? Eu queria ouvir um pouquinho a resposta do Vicente a isso, se for possível. Vicente. Sim, obrigado. Estava com dificuldade de abrir meu microfone, né? Não, primeiro, né, Pedro, em relação às minhas indagações, você aí deu luzes, né? E para um homem das trevas, isso é muito importante. Muito obrigado aí, viu? Agora, eu tenho, veja, e que conclusões a gente tira, né, dessas considerações, né? Quer dizer,
nós estamos diante de um processo que vai aprofundar a cada dia a crise do Estado. Porque, veja, todos esses movimentos, eles se dão num contexto constitucional de 88, né? E, portanto, desse contexto, eu posso me amparar para me contrapor a muitas questões, né? Então, e claro que o próprio Pedro acentua que o ativismo jurídico ou judicial é um processo desconstituinte, né? Então, enfim. E o caso da condenação da prisão de segunda instância é um caso assim, sexo explícito, né? Sexo explícito, né? Quer dizer, uma aberração muito grande, né? Por outro lado, o andar da carruagem, né? Vai, vamos supor, jogando luz, você entende, sobre esse processo, porque o drama é que todo esse processo estruturante, estrutural, ele se expressa na vida do cotidiano, na cena pública, por eventos, né? Lava Jato, você entende, Mensalão, condenação do Lula e assim por diante, né? Agora, eu acho que o bolsonarismo ele acelera esse processo, né? Ele acelera esse processo, né? Eu não li, e até pediria ao Pedro, se ele pudesse comentar, e o próprio Atier, a justificativa da arguição do Ministério da Defesa contra, você entende, o Gilmar Mendes, quais os argumentos jurídicos que foram utilizados, né? E eu não li esse texto, mas vi repercussões imprecisas a respeito, né? Inclusive alguns balões de ensaio, né? A ideia lançada aí, eu não sei por quem, do Tribunal Militar Constitucional, né? Quer dizer, isso é claro, isso aqui é provocação, é balão de ensaio, essas coisas todas. Mas veja, nós estamos indo para um tema clássico da teoria política, da ação política, que é o tema da legalidade e da legitimidade, entende? Então, aí eu acho que uma das tarefas dos resistentes, você entende, além de arguir sobre a ilegalidade, você entende, dos procedimentos, é expressar a ilegitimidade desses procedimentos, né? Porque isso vai, enfim, aprofundar na política, a gente sabe, na medida em que as ações políticas, né, as ações do Estado, só se repousa na legalidade, quer dizer, são ações que perdem potência política, porque eu vou arguí-las em nome não só da legalidade, mas da legitimidade, né? Então, esse aqui é um tema importante. Em relação à lei de defesa do Estado Democrático de Direito, primeiro, eu quero dizer que essa é uma iniciativa de resistentes, mas numa agenda de ofensiva. Porque, no fundo, é o seguinte, a minha preocupação da minha associação esportiva, né, a partir dos trabalhadores, é que nós, por várias razões, tergiversamos discutir a questão do Estado para valer, em toda a sua complexidade, né? E hoje, veja, mesmo na resistência empírica, conjuntural, nós somos obrigados agora a enfrentar o tema no seu atacado, né? Então, na medida em que essa contribuição sua, Pedro, para esse programa de emergência nacional, de reconstrução nacional que o PT está propondo, isto entra, né? Eu espero que isso comece, você tende a mudar a nossa cultura política, porque há uma crise da cultura política do PT. Eu diria até uma crise da cultura política da esquerda. Por exemplo, Dilma Rousseff, entende, que foi injustiçada, golpeada e tudo,
ela nunca entendeu claramente os seus dois papéis, como chefe de Estado e chefe de governo. Eu acho que ela teve dificuldade de entender essa dimensão. Nós nunca demos assim atenção especial ao Conselho da República. Ele poderia ter sido acionado no bojo do processo aí da tentativa das pautas bombas e da tentativa do impeachment, né? Só recentemente, numa fala do Tarso, eu soube que houve algum ativismo no Conselho de Defesa Nacional, entende? E eu estou falando isso porque eu era assessor político dele para outros temas, né? Então, eu quero dizer que essas discussões que estamos fazendo aqui, ela tem um efeito importante em nos tornar mais consistentes para lidar com essa crise do Estado em curso, né? Então, essas considerações. Só que o drama todo que o Pedro não chegou a comentar se nós estamos entrando nesse capítulo mais complicado, que é o capítulo da Guerra Fria 2.0. Porque talvez essa dinâmica da Guerra Fria 2.0, você entende, pode revisitar aquilo que se produziu pela guerra das drogas, a guerra às drogas, pela guerra ao terror, né? E pelo combate à corrupção, porque, no fundo, se trata agora de um alinhamento que não pode ter ambiguidades, né? Mas, enfim, fico por aqui, viu? Eu não sei se eu, enfim, estou contribuindo para o nosso diálogo aí. Muito bom, Vicente. O Granado, tem mais alguém inscrito? Absolutamente ninguém. As pessoas estão com... Tá. Tímidas. Timidez. Então, eu acho que agora, o Pedro, você podia responder essa questão do Vicente, né? Porque, digamos, e depois eu queria fazer uma pergunta, fazendo um pouquinho um papel assim de advogado do diabo, né? Com relação à construção teórica que você fez, muito brilhante. Mas eu queria ver a sua resposta a essa questão do Vicente, que está, digamos, aquecido na análise dessa questão de uma Guerra Fria 2.0. Pedro. Bem, Vicente, primeiro que eu acho que esse problema no fundo, nós não temos a esquerda, não é o PT, nós não temos uma teoria de Estado de governo. Isso não é um problema brasileiro, nem é de agora, né? Não há essa teoria consolidada. Não. O Foucault apontava isso já lá na década de 80, 70, né? Ele apontava que não havia uma teoria de governo ou de Estado por parte da esquerda, tanto que ele propôs um período do pensamento dele a desenvolver uma teoria dele lá de Estado, governamentalidade, etc. O Deleuze, tempos depois, chegou a falar que não existe teoria possível de esquerda quanto a governo do Estado. Não existe governo de esquerda. Pode haver governos simpáticos à esquerda que promovam medidas de esquerda, mas que a lógica de esquerda não caberia um governo de esquerda. Eu discordo dele disso. Então, eu acho que é natural o PT não ter essa preocupação com o que eu chamo de instrumental. A esquerda realmente não tem uma tradição de se preocupar com o instrumental. Com como é que as coisas funcionam, quais são os seus procedimentos, entender o Estado como procedimento. Isso não houve ainda essa preocupação. Mas eu acho que eu participei um pouco dessas discussões do NAP lá, da fundação, né? E aparentemente há essa preocupação agora. Mas é verdade que a nossa forma de ver, ela nos deixa cego em algumas questões. Por exemplo, eu peguei um tópico específico do Estado, que é o sistema de justiça, tem vários, né? Mas eu notei que há um déficit cognitivo em relação a como funciona, como é que é a estrutura da nossa condição a respeito, né? Mesmo por cientistas políticos, é impressionante isso, não sabe a diferença de um procurador e de um promotor. É um sujeito que é teoricamente especializado no funcionamento do Estado, né?
E também, por exemplo, outro tema que eu tratei lá com a Fundação foi de como que instrumentalmente se realizou o neoliberalismo, né? Quer dizer, uma coisa é você falar de neoliberalismo como forma de vida, como falam os franceses, ou falar de forma genérica, mas como é que ele se deu no mundo, né? Eu procurei, dei um texto para eles, eu acho até que eles incorporaram lá no que a coordenação, que é um texto tentando relatar a história de como que o neoliberalismo, quer dizer, como é que ele foi diferente a forma como se realizou no mundo anglo-saxão do que da forma do mundo europeu. Isso é uma coisa que a esquerda não percebe e é importantíssimo. Grosso modo, no mundo anglo-saxão, ele significou a desregulamentação da public utility. Na Europa, significou a transformação de serviço público em public utility. E aqui no Brasil, que foi aqui no Brasil que o Fernando Henrique tentou fazer e não conseguiu integralmente, né? E isso explica muito do porquê que nós estamos com o Bolsonaro hoje. Porque aqui no Brasil, a transformação dos serviços públicos em public utilities, que é a forma, vamos dizer, de acabar com o conceito de serviço público, foi feito na Europa, isso não vingou. Nós tivemos resistência, o Brasil foi resistente a isso, né? Os sindicatos, os parlamentares, algumas estruturas de serviço público, as procuradorias, ou seja, o brasileiro não deixou a coisa rolar como eram os projetos pretendiam, né? Então, nós somos um país com alto índice ainda de serviço público, que é raro no mundo hoje. A Europa está voltando a ele, mas está voltando agora, né? E nós nunca perdemos, vamos dizer isso. Então, isso gerou a necessidade mesmo de um Estado autoritário para derrotar os direitos sociais, de um lado, acentuar, vamos dizer, a presença financeira na disputa orçamentária, que é outro elemento central do neoliberalismo, e para, vamos dizer, garantir isso que a turma chama inadequadamente de privatização, de uma forma genérica, mas que é, grosso modo, a transformação de serviços públicos em public utilities. Então, esse tipo de detalhamento, esse debate, a gente tentou trazer ao debate, e acho que é um detalhamento importante, porque a gente sabe definir. Então, você pega, por exemplo, essa lei de saneamento agora, não é muito verdadeiro falar que ela privatizou e, ao mesmo tempo, é. A gente tem que entender aonde pode se utilizar esse tipo de locução, onde não, e que proposta nós temos para poder enfrentar isso, né? Então, por isso que eu falei que eu tenho defendido que a esquerda deve se voltar a debater agora, não o que é possível. A gente ficou muito tempo debatendo só o que era possível. Isso aqui não adianta debater que não vai passar pela direita do parlamento. Não, nós devemos construir a nossa utopia de Estado. Quer dizer, que tipo de Estado seria o adequado para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil nesse momento, né? Então, quer dizer, acho que é isso que a gente teria que se voltar a debater. A questão internacional aí, dessas novas formas de guerra soft, né? Eu acho que elas são assim, são soft mesmo. Nós vamos voltar a ter, estamos voltando a ter um imperialismo soft, não com aquelas formas explícitas e colonialistas próprias do imperialismo do começo do século XX, do fim do século XIX, né? Mas nós vamos ter novas formas de imperialismo soft, né? Você sabe melhor que eu, o Granado, que é economista também, essa pandemia, se para o primeiro mundo está detendo uma quantidade imensa de produção industrial, isso deve levar à produção de novos hubs de produção. A América Latina deve ser um desses hubs de produção, vai ter que ser dominada para poder garantir os interesses de segurança nacional deles, né? E outra, uma disputa, efetivamente, uma guerra fria soft também, que implica em disputa comercial, tecnológica e militar, né? Como vai ficar, a gente não sabe, mas efetivamente tudo isso que a gente falou. Vejam que nem na ditadura militar houve isso, gente. Eu não sei se assim, que há unidades do Deep State norte-americano presentes no território nacional, FBI, DOJ, operando como se Polícia Nacional fosse, quer dizer, uma agressão muito explícita e intensa à soberania nacional, né? Isso é mais grave do que ter base militar aqui. É muito mais grave, né? Controla muito mais a vida da cidadania, etc. Os mecanismos de comunicação dominados por eles, quer dizer, tem uma série de fatores em que, vamos dizer, é uma nova forma de colonialismo que eu acho que a interferência
deles nas políticas internas dos países, entre aspas, amigos, vai ser muito mais intensa, está se intensificando cada vez mais. Né? E se utilizando desses mecanismos de aparência democrática, processo crime. Então, eles querem combater o líder político, não se faz como se fez com Mandela, com Gandhi, perseguir o cara politicamente, né? Ou acusar ele de um crime político propriamente dito. Estão acusando as pessoas de crimes que destroem a sua imagem, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, é o direito penal comum sendo usado para esse fim político. E isso se inicia com o exercício de atividade de invasão e polícia dentro do território nacional. Pedro, parou? Alô? Sim. Terminou? Vocês podem ver que os líderes de esquerda estão sendo perseguidos por esse tipo de crime comum. Né? Você vai olhar o processo, não tem base probatória, não tem sentido condenar, mas são condenados. Né? Isso é ação política, isso não é ação jurídica. Nem de, né? E a finalidade é destruir a imagem do sujeito junto com tirar a liberdade dele. Isso é isso. Ricardo Gutermann tem uma pergunta. Tem uma intervenção. Com a intervenção do Pedro é tão abrangente e tão densa que acho que valeria a pena mais de uma conversa para a gente conseguir minimamente tocar nos assuntos e muito longe de esgotá-los. Muito interessante. Eu queria pegar um aspecto que o Pedro falou que acho muito interessante, que é a questão de que a intervenção autoritária do sistema judicial no combate Ricardo, se você tirar a imagem... Também o combate... Ricardo, se você tirar a imagem, o seu som fica melhor. Pernas, vamos ver se melhora. Isso. Vamos ver, mas está cortando mesmo, viu? Pode falar. Então, que são duas partes, as drogas são as duas pernas de um mesmo ser. Isso é interessante, que muitas vezes, da parte dos movimentos populares, tem um discurso que diz o seguinte: as periferias, os negros, os pobres, sempre foram vítimas dessa intervenção autoritária do Estado, via sistema judicial, nesse caso, principalmente a polícia, onde a justificativa principal, a partir de um determinado momento, passa a ser o combate às drogas. E isso que em alguns momentos acontece, onde as vítimas desse tipo de intervenção, aí com a motivação de combate à corrupção ou de liberdades democráticas em geral, liberdade da imprensa, é uma coisa mais voltada à classe média. Ou seja, diz o seguinte: nós somos sempre vítimas de uma situação, isso da parte de movimentos populares, dos setores, e os movimentos de classe média são eventualmente vítimas disso. Achei muito interessante essa explanação do Pedro, onde isso está tudo dentro de um mesmo contexto. Não são duas coisas distintas. Eu acho que vale a pena, inclusive, ter esse diálogo com os movimentos para mostrar como é que é uma questão muito mais abrangente, muito mais profunda do que à primeira vista parece. Ou seja, é uma ação conjugada do Estado da sua afirmação autoritária. Mas eu queria entrar também na seguinte questão, gostaria que o Pedro comentasse o seguinte: no momento mais recente, nesses dois aspectos, tanto no combate, realmente no combate à corrupção, onde, e aí pegando na metade da década passada, onde você tem um período, uma perspectiva de afirmação do governo Lula,
onde já tomou pé da situação, já fez o ajuste fiscal, já está numa situação onde depois vai ter o grande ascenso do governo, mas você tem já imediatamente a questão do mensalão. Mas na questão do mensalão, entra um outro ator que me parece que é central, junto ao STF, que é a mídia. Ou seja, você tem uma nova situação, onde você tem a espetacularização do processo judicial e que, ao mesmo tempo, dá notoriedade aos atores que são os ministros do Supremo, que isso não tinha no momento anterior. Então, se cria uma nova situação, onde, de uma certa forma, o principal protagonista era o Judiciário, o STF, mas se tinha uma espécie de tutela por parte da mídia que dava a legitimidade para isso. Inclusive, numa análise um pouco mais cuidadosa, até idas e vindas desse processo. E também, coincidentemente, nesse mesmo período, ocorre uma nova lei de combate às drogas, ao tráfico, aparentemente mais amena do que a anterior, se não me engano, de 2006, 2007, por aí. Estou pegando isso de memória, mas cuja interpretação acaba resultando numa escalada do encarceramento em massa da população mais pobre. Obviamente, não vai pegar o grande traficante, o banqueiro que lava o dinheiro do tráfico, etc., mas pega as mulas, a molecada pobre da periferia que acaba, em grande parte, falta de outras opções, atuando nessa questão das drogas. E esses dois processos ocorrem mais ou menos no mesmo período. Essa escalada autoritária do Estado. E uma última questão que eu gostaria que o Pedro comentasse, aí já de um período mais recente, isso muito pela observação dele da preponderância do judiciário, no nosso caso, sobre os outros poderes, já nesse período do impeachment da Dilma, a prisão do Lula, e até os dias de hoje, como é que isso ocorre? A questão de uma certa tutela militar sobre o judiciário, intervenção do Vilas Boas em relação à prisão do Lula, o aval ao impeachment, essas notícias que correm, mas que também existem. Então, a relação desses dois atores, de um lado a mídia e de outro lado os militares, em relação ao judiciário, como é que essas coisas se conjugam ou como elas se opõem? Como é que é sua visão sobre isso, Pedro? Bom, Joaquim Bastos tem uma pergunta, tem a ver com essa pergunta que o Ricardo fez? Tem que ligar o seu microfone aí. Liga o seu microfone. Na escalada autoritária, eu queria ver o Pedro falar sobre a iniciativa da criação do Ministério da Segurança Pública e a federalização das polícias militares. Então, Pedro. Bem, vamos lá. A questão da mídia ela é realmente um elemento estratégico essencial nessa forma nova de autoritarismo capitaneado pelo sistema de justiça. Tem uma dimensão dessa relação que é difícil solucionar e é um problema da democracia, né? A mídia natural que ela vive pela lógica da notícia não notícia. O sistema de justiça ele deveria viver pela lógica do lícito e ilícito. Agora, o que nós vemos é muitas vezes a lógica da notícia não notícia penetrando no interior dos tribunais, nos casos de repercussão. E quando envolve política, a lógica do poder não poder ingressa e substitui a lógica do lícito e ilícito dentro do tribunal, né? Isso gera uma disfunção, uma corrupção sistêmica no interior da democracia,
Agora, é muito difícil lidar com isso. Primeira coisa que eu queria destacar é isso. No plano estrutural, é muito difícil lidar com isso. No plano específico aqui no Brasil, é evidente. A mídia participou, o processo judicial se torna espetáculo, mas veja que é com a espetacularização do processo judicial que ele vira mercadoria, que ele se integra ao capitalismo. A rigor, um processo judicial nunca deveria ser mercadoria, mas a característica, você sabe melhor que eu, todo mundo aqui, a característica do capitalismo é universalizar a figura da mercadoria. Ele consegue isso no âmbito do processo penal através do espetáculo. Então, esse é o instrumento pelo qual o processo penal se transforma em mercadoria. Hoje, até a pena virou mercadoria. Veja esses acordos de delação, etc., os plea bargains, são formas de você transformar a própria pena em mercadoria. O que eu quero dizer com isso? Que isso é um processo, é um programa, me parece uma questão muito profunda, ela não é simples de equacionar e nem simples de resolver. É mais fácil conseguir amenizar ou mitigar através de democratização da mídia. Isso são coisas possíveis de se obter no horizonte de um capitalismo democrático, digamos assim. Eu acho que deveria ir por aí, mas saber que nós sempre vamos estar vivendo essa tensão, não tem como. Óbvio que numa sociedade um pouco mais evoluída e madura, com um capitalismo um pouco mais desenvolvido, mais civilizado, a mídia teria que ter mecanismos de autocontenção. Mas, assim, que no processo de escalada autoritária a mídia teve um papel absolutamente fundamental, teve como tem na crise política hoje. Das frações em disputa, a mídia tem um papel fundamental a apoiar uma determinada fração contra a outra, em certas situações, etc. Então, ela constrói um pouco, ela é um agente da crise, mais do que... aliás, é parte do problema mais do que da solução. A questão dos militares contra o sistema de justiça é uma quebra, uma ruptura no interior do bloco de poder. É uma crise política, faz parte da crise política. São duas frações, no caso, dois estamentos, que entram em conflito entre si na disputa de poder. Até agora, o judiciário tinha sido o grande agente das novas formas de autoritarismo aqui no Brasil desde a década de 90. Os militares estão querendo reocupar o seu papel de poder político como a corporação, vamos dizer, que mais se comporta como partido político da nossa história. Fundou a República. Forças Armadas no Brasil é partido político, não tem função real, concreta de defesa nacional. Então, eles obviamente perderam uma parte desse seu espaço para outra corporação civil que é o judiciário. Estão querendo retomar. Eu acho que tem aí conflitos mesmo que vão se potencializar, não tenho dúvida disso. Outra, quando eu falo sistema de justiça, você falou do Supremo, dentro do sistema de justiça é complexo, você tem uma parte do sistema de justiça que é sim vinculada à democracia, eu acredito nisso, e o Supremo é complexo. O Supremo, ele, se por um lado ele promoveu algumas das medidas de exceções mais intensas que nós tivemos aí, deixou de atuar em situações que deveria atuar, como Corte Constitucional também. Por outro lado, ele é o espaço onde mais tem tido respiro, vamos dizer, a democracia e os direitos. O que os tribunais estaduais têm feito em termos de agressão a direitos, no campo do processo penal, por exemplo, é aviltante, desobedecendo, inclusive, jurisprudência de tribunais superiores. Essa semana teve um ministro do STJ que criticou com violência o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque não obedece certas disposições que pode se chamar de garantistas, eu preferia chamar de disposições constitucionais postas pelos tribunais superiores. Há uma revolta reacionária nos tribunais de justiça dos estados. Então, quando nós falamos sistema de justiça, eu falo sistema de justiça no sentido integral. O STF é o de que menos pior há, ou menos ruim há no sistema de justiça. Mas ele é complexo, eu quero insistir nisso. Existe uma parte do Ministério Público, uma parte do juiz, uma parte dos delegados que são, delegado menos, mas existe também, que tem uma visão de aplicação da Constituição, de defesa da Constituição. É que eles ou são minorias ou estão silentes. O jovem juiz hoje entra na carreira de juízo, o pessoal pode falar aí melhor que eu, temos um desembargador na roda e nem quero me constranger e ficar falando, mas a realidade é essa.
O jovem juiz, ele sabe que se ele aplicar a Constituição, ele vai ter uma má carreira. Isso é implícito e todo mundo que entra no judiciário sabe. Então, se ele quer aplicar a Constituição, ele tem que ficar quieto até a hora que ele puder ter algum espaço de poder. Então, essa é a realidade. O jovem juiz depende da avaliação dos seus superiores para ter uma carreira, vamos dizer, eficaz e poder chegar a ser desembargador, etc. E aí ele depende de ter que aplicar uma visão não de Estado de Direito, de Estado securitário, ter que ser um agente do processo ou do poder desconstituinte para poder subir na carreira. Isso é bem claro para a juventude, eu dou aula para a juventude, sei por onde a onda pega. Existem aqueles que se revoltam, aqueles que lutam pela Constituição, mas de forma aberta, mas é minoria, né? Não é a maioria. E a grande parte fica silente. Eu quero crer que uma boa parte desses silentes são, na realidade, defensores da Constituição, tal, mas que no momento não está. Eles têm que ficar quietos para não se expor, né? Para se preservar. Mas, de qualquer forma, o sistema de justiça é complexo. Mas hoje, quem tem hegemonia é o povo autoritário. São os juízes, promotores e delegados autoritários que estão querendo assolar e arrebentar a Constituição Federal, que estão querendo acabar com o sistema político democrático. Quando eles falam que o sistema político é inimigo, que os políticos são inimigos, não se engane, o inimigo é a democracia, né? E que estão usando constantemente, de forma cada vez mais intensa, de processos penais comuns contra lideranças políticas com a finalidade mesmo de eliminá-las. A outra questão era sobre... Nossa, fugiu agora. Foi escalada autoritária a criação do Ministério da Segurança Pública e a federalização das polícias. Bem, cada um vai ter um ponto de vista. Uma das questões que eu acho que falta à esquerda debater na estrutura de Estado é a estrutura federalista, né? Nós temos uma tendência no Brasil aos partidos de oposição sempre serem municipalistas até chegarem ao poder central, aí passam a ser centralistas, né? Quando, na realidade, uma coisa que é comum a todos os países desenvolvidos, sem exceção, hein? Sem exceção, a não ser países muito pequenos territorialmente, mas praticamente sem exceção, é que os serviços públicos, as atividades essenciais para o funcionamento da sociedade são prestadas em nível local. Isso nos Estados Unidos, na Europa, todos os países envolvidos, né? E às vezes a gente não observa isso com o rigor que deveria observar, né? E aqui no Brasil não, há uma tendência centralista, tudo ser centralizado na União. Eu acho que não, que nós devemos defender a descentralização das atividades públicas, a descentralização das rendas tributárias, né? O Brasil é um país continental, tem realidades muito diferentes no plano cultural, político, econômico entre as regiões. E aí a polícia militar está nesse contexto, quer dizer, eu sou contra a militarização da polícia, mas não a favor que ela seja centralizada na União, não, acho que tem que ser descentralizada mesmo, né? A existência de um Ministério de Segurança Pública para comandar a Polícia Federal e ser um coordenador aí de políticas gerais de segurança do país não seria ruim se ele se mantivesse dentro da competência da União. É porque a gente sabe que quando cria um ministério dessa categoria, a ideia é centralizar na União as atividades de segurança pública, o que é um erro. Não é a União ser uma mera coordenadora, como eles falam, né? Tenho certeza que isso vai implicar, e vai implicar mais, não vai implicar só em centralizar por parte das polícias militares, vai centralizar na civil também e vai intensificar a militarização da segurança pública, que é um baita erro, com as Forças Armadas tendo um papel cada vez maior nas ações de segurança pública, que é um erro imenso, né? É um erro imenso por várias razões, né? Então, eu não confio nesse modelo de que estão propondo, não. Não pelo modelo em si, entenda. Se fosse um governo progressista criando o Ministério da Segurança Pública, afinado com uma lógica federalista, eu não veria problema nenhum, teria confiança. Até acho que para a estrutura de Estado é melhor você ter uma área especializada em segurança pública a nível federal. É que não é isso que eles estão querendo, não. Assim, para mim, está claro. Eles estão querendo centralizar mesmo, acabar com... limitar a competência dos estados, a competência que a Constituição deu, centralizar e
e militarizar. Em vez de desmilitarizar, militarizar mais as ações de segurança. Bom, eu acho que nós não temos mais perguntas. A gente chegou praticamente ao limite das 2 horas e me chamou muita atenção uma observação do Ricardo Guterman e do próprio Pedro com relação a esse tempo que todo mundo tem que ter para aprender todos os aspectos dessa análise, que foi super bem elaborada, mas, sobretudo, entender a própria configuração do sistema de justiça, a complexidade desse sistema, quais são os agentes desse sistema, quais são as diferenças entre os agentes, o que fazem e o que não fazem, que é uma coisa também que o Vicente, essa semana, estava conversando e estava falando também dessa necessidade, de entender também como é que se formou o sistema de justiça brasileiro e como é que ele efetivamente reage e atua, né? Então, eu não vou fazer nenhuma... Eu falei que eu ia fazer o papel de advogado do diabo, porque eu estava assim com um pouco de... como é que se diz? Com o vírus daquele ministro do Supremo que diz que ele é advogado, às vezes ele é professor, às vezes ele é ministro do Supremo, a gente nunca sabe o que ele é. Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci agora. Mas é o Barroso. E então, mas como eu então não vou fazer não vou adotar essa pluralidade de personalidades, né? Na verdade, do ponto de vista isso daí é doença, né? Mas aqui no Brasil o ministro Supremo pode até afirmar essas coisas e passar por saudável. Agora, então eu vou pedir ao Granado para fazer o encerramento. E eu acho que valeria a pena a gente ouvir o Pedro de novo. Acho que aí todo mundo estaria mais... A gente leria também o projeto desse Defesa da Democracia, que é importante. Eu coloquei aí no nosso chat, eu coloquei os textos que foram citados pelo Pedro, o artigo de hoje dele, do Marco Aurélio no Estadão, e o artigo do Dworkin, A Kind of Coup, que foi publicado lá no New York, né? New Yorker. E então eu acho que é por aí, o Granado, porque também se for estabelecer um debate vai ficar mais complicado, porque eu acho que é mais um momento assim de aprendizagem, de assimilação do que de confusão aí a partir do debate. O que você acha? Acho que o Pedro podia fazer as últimas palavras e talvez a gente encerrasse, não sei. Antes de passar para o Pedro, porque a hora que o Pedro falar tchau, as pessoas desligam e não escutam as continuidades dos informes que precisam ser dados aí. Então, espera um pouquinho só, Pedro. Essas domingueiras, né, elas pretendem ser conversas, né? A qualidade de conversas em torno de temas relevantes e com pessoas que têm... Né, que podem acumular e que tem acúmulo, né, que a gente tem buscado. Né. Nosso próximo domingo, nós vamos contar com a conversa com o Zé Dirceu, né, e a gente já tinha falado, corroborando a preocupação do Pedro, de tentar fazer, num desses próximos também, uma discussão sobre a crise da federação, né. Queria agradecer o fato do Pedro estar se incorporando ao grupo não apenas como palestrante, mas como pessoa interessada nesse ciclo de debates. Já o fez da conversa com o Tarso Genro, né? E queria, portanto, já deixar o convite para todo mundo em relação ao próximo domingo, né, com o Zé Dirceu. Pedro, seu encerramento. Não, só dizer isso, quer dizer, eu tenho tentado focar agora no debate público 3 temas, né? Esse do sistema de justiça, da estrutura do serviço público no Brasil, né? Vamos dizer, o restabelecimento de modelos de Estado social. Eu sei que a mudança no sistema de justiça demanda mudança constitucional intensa,
talvez um novo poder constituinte, o que torna difícil. O sistema de Estado neoliberal, ele é mais fácil desmontar, por incrível que pareça. Ele basta, é muita lei para mudar, mas são basicamente leis ordinárias. Então, eu tenho levantado. Então, ele instrumentalmente é mais fácil mudar. E tenho tratado também da federação. Esse é um assunto muito difícil no âmbito da própria esquerda. Eu diria que há uma maioria na esquerda hoje que é centralista, o que é um imenso equívoco. Eu acho que é um debate que a gente tem que levar com mais profundidade. Mas eu, de qualquer forma, agradeço muito estar aqui dialogando com vocês. Eu vou procurar estar, sempre que possível, estar presente nas reuniões. Que, para mim, me dá um norte, né? Todo mundo tem dificuldade de entender o que está rolando e o que fazer, né? Então, por exemplo,